De todas as raças que enfrentei por toda a galáxia, a Orc é a mais difícil de compreender. Eles travam guerra com máquinas que não deveriam funcionar, se importam um pouco com ganhos estratégicos e são tão propensos a se massacrarem quanto a massacrar um inimigo. Como que se combate um inimigo que desafia toda a lógica? Os Orcs são uma espécie descendente dos Krook, criada pelos antigos durante a Guerra no Céu. Assunto muito bem debatido no vídeo dos Necrons, que saiu semana passada. Os Orcs, figuras eternamente estabelecidas no imaginário popular, tudo culpa desse cara aqui, que escreveu minha série literária favorita. Em Warhammer, a gente também tem essas figuras desde a primeira edição, lançada em 1987. Então senta aí, que eu quero te destrinchar a história dos Orcs. Os Orcs, originalmente conhecidos como Krook, são uma espécie biologicamente projetada, criada há mais de 60 milhões de anos pela espécie reptiliana conhecida como os Antigos, a quem os Orcs chamavam de Brain Boys, ou Caras do Cérebro. Projetados como uma raça guerreira para combater os Necrons e seus mestres Catan durante a Guerra no Céu, os antigos Krook eram maiores e tecnologicamente mais avançados, com alguns medindo até 12 metros de altura. Os Orcs modernos são musculosos, agressivos e não particularmente inteligentes. Sua tecnologia é mantida por uma casta de Odd Boys, que possuem conhecimento técnico implantado geneticamente pelos Brain Boys, permitindo-lhes entender e desenvolver máquinas de forma instintiva. Essa codificação genética faz com que os Mech Boys, que são a galera que faz as armas e os veículos dos Orcs, precisem de pouco treinamento para funcionar dentro da sociedade Orc. Os Orcs não possuem habilidades psíquicas individuais, como negado pelos antigos, mas possuem um poder psíquico coletivo. Se um número suficiente de Orcs acredita que algo é verdade, isso se torna realidade, através de sua habilidade psíquica coletiva. Um efeito placebo bem forte. Por exemplo, foguetes Orcs são pintados de amarelos para criar explosões maiores, simplesmente porque os Orcs acreditam nisso. Essa crença coletiva também explica por que a tecnologia Orc, embora rudimentar, cause danos significativos na mão dos Orcs, mas falha quando usados por outras raças. Quando o Imperador da Humanidade se revelou à humanidade após a longa noite da Era dos Conflitos, no início do 30º milênio, ele unificou a Terra pela primeira vez em milênios. Após conquistar a Terra, ele lançou sua grande cruzada, com o objetivo de trazer todo o espaço habitado por humanos sob um Império Estelar unificado. Durante essas primeiras conquistas, as forças expedicionárias imperiais encontraram a ameaça dos Greenskins, ou Pele Verde, uma espécie de Xenos violenta designada como os Orcs. No alcance de Telon, um Império Orc rivalizava com o de Ulanor, centrado no mundo de sucata de Gorro. Os Mech Boys, a casta tecnológica dos Orcs, dominavam Gorro utilizando sua tecnologia avançada de plasma nunca antes vistas. Essas armas de plasmas retardaram o avanço da Grande Cruzada, levando o Imperador a decretar a destruição de Gorro. Uma frota de 1000 naves de guerra, liderada pelo próprio Imperador, emergiu do Arp acima de Gorro. Horus, primarca dos Luna Wolves, estava ao seu lado. Enquanto a Forma lançava naves de assalto, os Luna Wolves se teletransportaram para debaixo da superfície de Gorros, forçados a escavar o planeta devido à resistência ao bombardeio orbital. O Imperador, Horus e os guerreiros da Elite atacaram, enfrentando uma resistência esmagadora dos Orcs. Os Orcs eram enormes, aumentados com biônicos e suas armas perfuravam facilmente a Power Armor Astarte. Durante a batalha, o Imperador foi separado de seus guardas e capturados por um líder Orc. Horus interveio, cortando o braço do Orc e resgatando o Imperador. Juntos, eles penetraram mais fundo no núcleo de Gorro. O Imperador colapsou a esfera de plasma autossustentável que alimentava o planeta, fazendo Gorro implodir no Arp. O mundo sucata foi reduzido a uma casca oca, marcando o fim do grande Império Orc de Gorro.
Cruzada de Ulanor foi uma vasta ofensiva imperial contra o Império Orc, do Senhor Supremo Ulark Uruk, durante a Grande Cruzada. No último ano do 30º milênio. O mundo capital desse império e local do ataque final estavam no sistema de Ulanor, que havia sido dominado pelo Império dos Greenskins de Ulark Uruk por muito tempo. A cruzada envolveu o desdobramento de 100.000 Space Marines e 8 milhões de tropas do exército imperial. Milhares de naves estelares imperiais e seu pessoal apoio, os Luna Wolves lideraram um ataque ao coração do Palácio Fortaleza de Urlark. No auge do assalto, Horus e um séquito de Terminators dos Luna Wolves da primeira companhia enfrentaram um massivo senhor da guerra orc e um grupo de 40 nobs orcs. Horus avançou contra os nobs, despedaçando-os com suas Thunderclaws, até finalmente enfrentar o próprio Senhor Supremo Orc. Urlark não era páreo para a habilidade e poder sobrenatural do Primarca. Primeiro, imobilizando seu inimigo, Horus ergueu o corpo quebrado e morto de Urlark até o telhado do palácio e lançou-os gritando no meio das meias, caindo entre a horda de orcs que ainda assaltavam os níveis inferiores. Ver seu líder derrotado causou pânico entre as forças Greenskins, que começaram a recuar dos Terminators. Mas as multidões em fuga não tinham para onde correr, pois as muralhas externas haviam sido rompidas pelos atacantes. E o dia se transformou em um massacre. Na Câmara do Senhor Supremo, Horus encontrou todos os orcs e Terminators mortos, exceto o primeiro capitão da primeira companhia, Ezekiel Abaddon, coberto de sangue e cercado por corpos esmagados e quebrados de orcs. A Cruzada de Ulanor marcou um ponto alto do vasto esforço da Grande Cruzada para reunir os mundos coloniais dispersos da humanidade. Os orcs de Ulanor representam a maior concentração de orcs já derrotada pelas forças militares do Império do Homem antes da Guerra da Besta e da Terceira Guerra por Armageddon, que começaram no final do 41º milênio. A Guerra da Besta, também conhecida como Wag da Besta, foi um enorme Wag orc de tamanho extraordinário que ameaçou a própria Terra no começo do 32º milênio. O que é um Wag, você me pergunta? É um batalhão de guerra orc, colocando em termos simples. Encerrando o próspero período da história imperial conhecido como Tempo do Renascimento. A Guerra da Besta foi liderada pelo misterioso Senhor da Guerra conhecido apenas como a Besta. Os orcs da Horda devastaram o Império em uma escala massiva a partir de 544 M32. O número de ataques cresceu até se tornar a maior invasão Greenskin que a galáxia já conheceu, ofuscando a derrota por Horus no mundo de Ulanor durante a Grande Cruzada, que rendeu ao Primarca o título de Mestre da Guerra. Nada estava seguro do desejo primal dos orcs de conquistar a galáxia, e a Guerra da Besta foi o maior conflito enfrentado pelo Império desde a heresia de Horus. O avanço generalizado dos orcs foi interrompido em 546 M32, quando o Império recorreu às medidas mais extremas e desesperadas para invadir o mundo natal dos orcs, Ulanor Prime, e eliminar a besta. A guerra teve custos terríveis para os capítulos de Space Marines dos Adeptos Astartes e outras forças militares do Império. No entanto, a guerra também deu origem ao Ordozenos da Inquisição e o capítulo Deathwatch de Space Marines veteranos, que foram encarregados de garantir que nenhuma ameaça Xenos, a dominação humana da galáxia, crescesse tanto novamente. Se você assistiu até aqui, quer dizer que você gostou de me escutar falando bobagem. Por isso eu peço, deixa um like, se inscreve, manda para um amigo se você quiser, comenta alguma coisa, que tudo isso me ajuda. Muito obrigado, te vejo na próxima.